Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu gostaria que vocês abrissem o vídeo na página 156 para darmos continuidade ao nosso conteúdo. Hoje eu vou falar um pouco sobre o surgimento de novas espécies, sobre especiação e sobre aspectos evolutivos do ser humano. Eu gostaria que vocês assistissem ao slide que eu preparei com muita atenção. O surgimento de novas espécies, especiação. A especiação diz respeito ao processo evolutivo que envolve o surgimento de novas espécies. Desde a origem da vida, os seres vivos vêm sofrendo a diferenciação através de variações genéticas em decorrência de mutações genéticas. A seleção natural revelada por Darwin possibilita os indivíduos que possuem características benéficas sobreviverem com as condições impostas pelo meio ambiente. Essas características são provocadas pelas alterações genéticas que, por sua vez, ao longo do tempo, podem gerar duas consequências: a adaptação das populações às condições ambientais ou formação de novas espécies, especiação. Outra forma de especiação já abordada por Darwin no livro A Origem das Espécies é a situação de espécies separadas ao longo do tempo que adquirem características próprias nas diferentes regiões e, ocorrendo isso gradativamente por várias gerações, podem resultar em uma nova espécie. Podemos dividir a especiação em três tipos, que serão explicados a seguir: especiação alopátrica, simpátrica e parapátrica. Especiação alopátrica ocorre quando duas espécies são separadas por um isolamento geográfico. O isolamento pode ocorrer devido a grande distância ou uma barreira física, como um deserto, rio ou montanha. A especiação simpátrica diferencia-se da alopátrica pela ausência da separação geográfica. Nessa especiação, duas populações de uma mesma espécie vivem na mesma área, mas não há cruzamento entre as mesmas, resultando em diferenças que levarão à especiação, ou seja, a uma nova espécie. Isso pode ocorrer pelo fato dos indivíduos explorarem outros nichos, como insetos herbívoros que experimentam uma nova planta hospedeira. A especiação parapátrica ocorre em duas populações da mesma espécie que também não possuem nenhuma barreira física, mas sim uma barreira ao fluxo gênico, migração de genes, entre as espécies. É uma população contínua, mas que não se cruza aleatoriamente. Caso tenha um intercruzamento, resultados são descendentes híbridos. Um exemplo dessa especiação é o caso das gramíneas, que se diferenciou por certas espécies estarem fixadas em um substrato contaminado com metais pesados. Aspectos evolutivos do ser humano. A evolução humana corresponde ao processo de mudanças que originou os seres humanos e os diferenciou como espécie. As características próprias da espécie humana foram construídas ao longo de milhares de anos, com a evolução dos primatas. Charles Darwin foi o primeiro a propor a relação de parentesco da espécie humana com os grandes macacos, os antropóides. Atualmente, os cientistas acreditam que esses antropóides e a espécie humana tiveram um ancestral comum. Cerca de 8 a 5 milhões de anos atrás, a evidência desse fato é a grande semelhança entre os humanos e os macacos antropóides, como o chimpanzé. A evolução da espécie humana foi iniciada pelos menos 6 milhões de anos. Nesse período, a população de primatas no noroeste da África se dividiu em duas linhagens, que passaram a evoluir independentemente. O primeiro grupo permaneceu no ambiente da floresta tropical e originou os chimpanzés. O segundo grupo se adaptou a ambientes mais abertos, como as savanas africanas, dando origem ao Homo sapiens. Por isso, o continente africano é chamado de berço da humanidade. As etapas da evolução humana. Os pré-australopitecos. Essas primeiras espécies viveram logo após a separação do grupo que originou os hominídeos e os chimpanzés. Sua principal característica era um modo de vida arborícola. Os australopítecos. Os primeiros hominídeos pertenciam ao gênero Australopithecus. Construíram um grupo diversificado e bem-sucedido. As principais características desse grupo eram a postura ereta, a locomoção bípede, a dentição primitiva e a mandíbula mais semelhante à da espécie humana. Foram os primeiros hominídeos a dominar o fogo, o que permitiu sua expansão para outros territórios, além da redução da musculatura da face, pois podiam cozinhar os alimentos amaciando-os. O gênero Homo. A extinção da maioria dos australopithecus possibilitou o surgimento de uma nova linhagem. O gênero Homo se destaca pelo desenvolvimento do sistema nervoso e da inteligência. Além disso, apresentava adaptações evolutivas como o bipedalismo.
O homem moderno. O Homo sapiens sapiens é a denominação científica do homem moderno, sendo uma subespécie do Homo sapiens. A principal característica do homem moderno, comparada aos seus ancestrais, é o cérebro bem desenvolvido. Bom, meus amores, por hoje é só um beijo e até a próxima aula.